O médico disse que meu filho tinha dias de vida, talvez uma semana, mas Carlo disse que Nossa Senhora já tinha avisado e que a promessa não tinha sido revelada de uma vez. Quando meu filho de 15 anos segurou minha mão naquela cama de hospital e me contou que em 3 momentos diferentes ele sentiu que Nossa Senhora falava com ele, eu não acreditei. Eu não estava diante de um milagre. Eu achava que estava diante de um delírio, morfina, febre, medo da morte. Eu estava enganada. Meu nome é Antonia, mãe de Carlo Acutis. E hoje eu vou te contar algo que mudou minha vida. Como meu filho tinha certeza de que Maria se revelava a ele aos poucos, em 3 momentos. E por que isso importa para você que está ouvindo agora? Se eu te dissesse que Carlo sabia que ia morrer, mas que, segundo ele, Nossa Senhora não contou tudo de uma vez porque Deus queria que ele aprendesse a confiar em etapas, você acreditaria? Ou você ia pensar como eu pensei, que era a cabeça de um menino inventando coisas para não ter medo? Porque isso é o que eu vou te contar. Não é só a história dele, é a minha dúvida, minha raiva, minha transformação. Monza, Itália, outubro de 2006, quarto 304 do Hospital San Gerardo. Eu nasci em 1964 numa família católica de costume. Batismo, comunhão, casamento, tudo certinho. Mas Deus era distante, só aparecia quando dava tempo. Me casei com Andrea Acutis em 1990. Carlo nasceu em 1991 em Londres. Batizei por tradição, não por fé. Voltamos para Milão quando ele era bebê. Eu trabalhava com editoras, vida corrida, cabeça cheia, coração vazio. Tem uma coisa estranha que acontece quando você vive no automático por anos. Você respira, come, trabalha, paga contas, mas por dentro está morta. E foi assim que eu vivi até Carlo fazer 7 anos. Aos 7 anos, Carlo fez a primeira comunhão. Quando voltou para o banco da igreja, ele estava chorando. Mas não era choro de tristeza. Era alegria pura, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Quando chegamos em casa, ele me disse: "Mama, eu nunca mais vou conseguir viver sem a Eucaristia. Jesus está vivo ali." Fiquei sem palavras. Como uma criança de 7 anos pode ter uma fé assim? A partir daquele dia, missa diária, todos os dias, sozinho. Confissão semanal, adoração, terço. Ele programava sites sobre milagres eucarísticos. E o mais estranho, ele não era triste. Era alegre, brincalhão, jogava videogame, ria alto, mas carregava Deus de um jeito que eu nunca tinha visto. E isso me incomodava, porque se meu filho de 10 anos vivia fé tão profunda, o que isso dizia sobre mim? Teve noites que eu ficava na porta do quarto dele, vendo ele dormir, mãos juntas sobre o peito, como se rezasse até no sono. E eu pensava, quem é esse menino? Porque não foi de mim. E teve dias que eu senti inveja da fé dele, da certeza dele, porque ela me mostrava o quanto eu era vazia. Ninguém gosta de ver isso sobre si mesmo. Ninguém gosta de ser confrontado com a própria pequenez espiritual. Setembro de 2006. Verão acabando, outono começando. Carlo começou a sentir dores de cabeça. Não eram dores normais de criança cansada. Eram dores intensas, fortes, constantes, que não passavam com remédio nenhum, que iam piorando ao longo dos dias e das semanas. No começo, eu confesso que não dei muita atenção. Achei que era cansaço normal da escola, que tinha acabado de recomeçar após as férias de verão. Depois de alguns dias, pensei que poderia ser problema de vista, que talvez ele precisasse de óculos porque estava forçando a visão na escola ou no computador. Mas as dores só pioravam drasticamente a cada dia que passava, ficando cada vez mais insuportáveis para ele, mais constantes, mais violentas. Ele começou a reclamar toda manhã, acordava com dor, ia para a escola com dor, voltava com dor, pior ainda. Tomava remédio, não passava.
Deitava no escuro, não melhorava, e eu comecei a ficar realmente preocupada. Aquele tipo de preocupação de mãe que começa a roer por dentro, que não te deixa trabalhar direito, que te acorda de madrugada com o coração apertado. Até que no dia 3 de outubro de 2006, uma terça-feira que eu nunca vou esquecer pelo resto da vida enquanto eu respirar, ele desmaiou na escola durante a aula de matemática da tarde. Caiu da cadeira na frente de todo mundo, bateu a cabeça na quina da mesa, ficou no chão convulsionando. As outras crianças gritaram apavoradas. A professora entrou em pânico. Ligaram para a emergência. Eu lembro perfeitamente do meu celular tocando alto no meio do meu escritório, bem no meio de uma reunião importante com 3 editores, todo mundo me olhando irritado pela interrupção. Eu lembro da voz trêmula da diretora da escola dizendo com urgência transparente na voz embargada: "Senhora Acutis, a senhora precisa vir buscar o Carlo imediatamente, por favor. Ele passou muito mal aqui. Desmaiou durante a aula, caiu, bateu a cabeça. A gente chamou a ambulância, mas a senhora precisa vir agora. Estamos muito preocupados com ele." Eu saí correndo daquele escritório sem nem desligar o computador, sem pegar a bolsa, sem falar nada para ninguém, deixando os editores parados lá confusos. Coração batendo tão descontrolado no peito que parecia que ia explodir, mãos suando frio que molhava o volante, aquela sensação horrível de aperto no peito, aquela sensação instintiva de mãe, primitiva, antiga, de que algo estava muito errado, de que minha vida estava prestes a mudar para sempre e eu não tinha controle nenhum sobre isso. Quando cheguei na escola, depois de correr todos os sinais vermelhos da cidade, estacionar o carro torto, ele estava deitado na pequena enfermaria improvisada da escola, aquele quartinho apertado que cheirava a álcool e band-aid. Pálido como papel sulfite, suando frio que ensopava a camisa, os lábios completamente sem cor, quase roxos, olheiras fundas. Tinha um paramédico do SAMU ao lado dele checando os sinais vitais com cara preocupada. Ele abriu os olhos bem devagar, com esforço visível, quando me ouviu entrar correndo e ofegante. Me viu ali parada, olhando para ele apavorada, sem conseguir esconder o pânico nos olhos. E ele sorriu. Sorriu fraco, mas real, com aquela ternura característica que só ele tinha, que sempre me acalmava em qualquer situação. "Tá tudo bem, mamã, tá tudo bem. Não se preocupa tanto comigo, não foi nada grave." Mas eu sabia que não estava tudo bem. Mães sabem, irmão. Mães sabem quando algo está profundamente errado com seus filhos. É um conhecimento que não vem da cabeça, vem de outro lugar. Aquele instinto materno antigo, primitivo, animal, que existe desde que o mundo é mundo, nunca falha. Nunca. E ele estava gritando dentro de mim naquele momento. Algo está muito errado. Levei ele direto para o hospital mais próximo que tinha pronto-socorro pediátrico. Os paramédicos recomendaram exames de sangue urgentes com resultados preocupantes, ressonância magnética completa do cérebro, tomografia com contraste, eletroencefalograma, mais exames que eu nem sabia que existiam. Horas e horas intermináveis de espera angustiante, sentada naquelas cadeiras horríveis de plástico duro, em corredores gelados, olhando para a parede branca, tentando não pensar no pior, mas sempre pensando, sempre imaginando os piores cenários possíveis. E no dia 5 de outubro, numa sexta-feira cinza de outono com céu pesado, o médico oncologista me chamou numa sala pequena e fechada, sozinha. Pediu para Carlo ficar lá fora na sala de espera com uma enfermeira. E eu soube naquele exato segundo. Eu soube antes dele falar qualquer palavra, pelo jeito que ele me olhou, pela forma como ele respirou fundo antes de começar. Eu soube que era grave, muito grave. "Senhora Acutis", ele disse depois de sentar e ajustar os óculos várias vezes nervosamente, "eu sinto muito mesmo ter que dar essa notícia para a senhora, mas é leucemia mieloide aguda, tipo M3, estágio muito avançado, agressiva. O quadro é grave, senhora." O mundo parou naquele segundo, simplesmente parou de girar. "Quanto tempo?"
Eu consegui perguntar num sussurro rouco, quase sem voz, segurando na mesa para não cair. Ele baixou os olhos para o prontuário. Dias. Talvez uma semana se ele responder muito bem ao tratamento. 2 semanas no máximo. Mas sendo sincero, o quadro é muito sério. Muito avançado. Saí daquela sala cambaleando. Entrei no banheiro. Tranquei a porta. Caí no chão frio. Chorei. Chorei como nunca tinha chorado. E gritei pela primeira vez na vida com desespero real. Deus, por favor, não leva meu filho. Por favor. Silêncio. Só o barulho do ar-condicionado velho. E pensei com raiva, ele virou as costas. Deus virou as costas para mim, mas eu não sabia nada. Segundo Carlo, ele já tinha entregado tudo, e que na experiência dele Nossa Senhora já tinha respondido. Só que a resposta não veio de uma vez. Carlo foi internado imediatamente no Hospital São Gerardo, em Monza, transferido de ambulância com sirene ligada. Quarto 304, terceiro andar da ala de oncologia pediátrica. Janela pequena com vista para um pátio interno cinza, sem vida, deprimente. Uma árvore velha sem folhas nenhuma. Céu de outubro sempre carregado, pesado, cinza como chumbo derretido que nunca via sol. Os médicos começaram imediatamente o protocolo quimioterápico mais agressivo que existia disponível. Quimioterapia que literalmente destrói células, veneno correndo nas veias, transfusões de sangue constantes que duravam horas, medicações fortíssimas com nomes imensos que eu nem conseguia pronunciar. O corpo dele começou a ficar cada vez mais fraco, mais pálido, mais magro, consumindo de dentro para fora. Eu e Andréa, teoricamente, nos revezávamos para ficar com ele, mas na prática eu simplesmente não saía de lá. Não conseguia. Dormia todas as noites naquela poltrona reclinável horrível do lado da cama dele, numa posição péssima que deixava minhas costas doendo o dia inteiro. Acordava assustada com qualquer barulho diferente do corredor, qualquer gemido dele, qualquer mudança na respiração. E ele, Carlo, não reclamava de nada. De nada. Não chorava de revolta contra Deus. Não perguntava por que eu. Não xingava, não quebrava nada. Ele agradecia, sinceramente. Agradecia aos enfermeiros que vinham aplicar remédios dolorosos que queimavam a veia. Agradecia aos médicos que furavam suas veias já todas marcadas e roxas, procurando veia nova boa. Agradecia a Deus em voz alta por cada segundo de vida, por cada respiração, por cada amanhecer. E eu ficava ali sentada naquela poltrona, olhando aquilo e pensando, como? Como é possível? Como ele consegue agradecer agora? Teve momentos que eu senti raiva. Raiva dele. Raiva daquela paz toda que ele tinha. Porque eu queria que ele gritasse comigo, que ele socasse a parede, que ele perguntasse com raiva, por que eu, Deus? Por que comigo? Eu queria que ele se revoltasse, que mostrasse que estava com medo, que estava sofrendo. Mas ele não gritava, ele não se revoltava. Isso me desesperava ainda mais, porque se ele não lutava contra, se ele não se revoltava contra a morte, significava que ele já tinha aceitado, ele já tinha feito as pazes com a morte. E eu não queria que ele aceitasse. Eu queria que ele lutasse com todas as forças para ficar comigo, aqui. Eu me lembro com clareza total de uma enfermeira jovem chamada Chiara. Ela era do turno da tarde, não devia ter mais que 25 anos. Cara visivelmente cansada de plantões intermináveis, daqueles plantões de 12 horas seguidas que destroem qualquer um. Olhos fundos, vermelhos, aquela expressão pesada de quem carrega um peso que ninguém vê. Ela entrou no quarto no segundo dia para trocar o soro dele, aquela bolsa de soro pendurada que pingava devagar. Entrou sem falar nada, sem cumprimentar, sem sorrir. Só acenou com a cabeça mecanicamente e foi direto para o suporte do soro, começou a mexer nos tubos com movimentos automáticos de quem faz aquilo 100 vezes por dia. Carlo olhou para ela da cama. Mesmo fraco,
Mesmo pálido, mesmo claramente sofrendo, ele olhou para ela com aqueles olhos ainda cheios de compaixão, ainda atentos ao sofrimento dos outros. Chiara, ele disse suave, você tá bem hoje? Você parece mais triste que ontem, parece mais pesada. Aconteceu alguma coisa ruim? Ela parou completamente no meio do movimento, a agulha na mão suspensa no ar. Ficou em silêncio pesado por longos segundos, congelada ali, e de repente começou a chorar. Não era choro baixo, discreto, era soluço alto, convulsivo. As lágrimas desceram sem controle nenhum, borrando a maquiagem dos olhos, deixando o rosto vermelho. Meu pai morreu semana passada, ela disse entre soluços descontrolados, tentando limpar o rosto com as costas da mão que tremia. Morreu de câncer também, igual ao seu câncer, mesma doença. E eu não sei mais acreditar em nada, sabe? Não sei mais em que acreditar nesse mundo. Se Deus realmente existe, como minha mãe sempre disse, por que Ele deixa isso tudo acontecer? Por que Ele não curou meu pai? Eu rezei tanto, tanto, todos os dias, ajoelhada, chorando, implorando, mas ele morreu do mesmo jeito, morreu sofrendo. E agora eu vejo você aqui, tão jovem, 15 anos só, e penso, onde está Deus nisso tudo? Onde? Carlos segurou a mão dela, aquela mão fria dela, cheia de tremor, de dor. Segurou com carinho, com força, mesmo a mão dele estando cheia de hematomas roxos e amarelos das agulhas constantes, das picadas diárias para coletar sangue, das perfurações das medicações. E ele disse algo que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Seu pai está vivo agora, Chiara, mas vivo do que nunca esteve aqui na Terra. A morte não existe de verdade como fim, como término, como apagar e acabou. Existe só a passagem de um estado para outro, como atravessar uma porta, como nascer de novo. E Jesus te espera do outro lado dessa porta, exatamente igual ele esperou seu pai quando ele atravessou. E ele recebeu seu pai de braços abertos. Seu pai não está sofrendo mais, não está com dor, não está com medo. Ele está em paz completa. E ele quer muito, muito que você saiba disso. Ele quer que você pare de sofrer achando que ele está perdido. Ele não está. Ele está em casa, finalmente em casa. Eu vi aquela moça desabar ali, completamente. Ela largou a agulha na bandeja de metal com um barulho seco, se jogou na cama hospitalar. Abraçou Carlo com desespero, com força, como quem se agarra numa tábua, no meio do oceano. E ficou ali abraçada no meu filho, que estava morrendo, chorando no ombro magro dele, molhando a camisa hospitalar dele, por minutos e minutos que pareciam não acabar nunca. Eu fiquei ali no canto do quarto apertado, paralisada, sem saber se eu devia intervir, se eu devia chamar alguém, se eu devia fazer alguma coisa, ou se eu simplesmente deixava aquilo acontecer. Quando ela finalmente se soltou, se levantou, limpou o rosto todo vermelho e inchado com o uniforme, ela olhou para mim e sussurrou envergonhada. Desculpa, senhora, desculpa mesmo, eu não sou profissional assim, eu não devia... Não, eu disse, não precisa se desculpar de nada, nada. Ela saiu, e quando a porta se fechou, eu me aproximei da cama dele, sentei na beirada. Carlo, eu perguntei baixinho, de onde você tira isso? De onde você tira essa certeza toda, essa força? Você está aqui morrendo e está consolando os outros. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era bebê. Mama, eu não tenho força nenhuma própria, nenhuma mesmo. Zero. Quem tem toda a força é Jesus. Eu só deixo ele falar através de mim. Eu sou só o canal, o fio condutor. Quando eu falo essas coisas, não sou eu falando. É ele usando minha boca. No terceiro dia de internação, numa manhã chuvosa de outubro, Carlo fez um pedido que partiu meu coração. Mama, eu quero comungar hoje. Eu preciso. Por favor, pede para o padre vir aqui. Eu preciso muito receber Jesus. Eu não aguento mais ficar sem ele.
Liguei imediatamente para a paróquia mais próxima do hospital. Expliquei a situação toda com a voz embargada. E no mesmo dia, umas 3 horas depois, um padre idoso apareceu. Padre Gianfranco. Homem velho, devia ter uns 75 anos. Cabelos totalmente brancos, mãos trêmulas pela idade, mas ainda firmes quando segurava as coisas sagradas. Ele entrou no quarto devagar, com reverência, com respeito, como quem entra conscientemente num lugar sagrado, num templo. Colocou a estola roxa do ministério sobre os ombros curvados. Abriu com cuidado o pequeno ostensório dourado que brilhava na luz fraca do quarto. E começou a rezar com aquela voz suave e profunda de quem reza há 50 anos, de quem já rezou em 1000 situações diferentes, de quem conhece Deus de perto. Eu estava sentada no canto, quieta, só observando, tentando não fazer barulho, tentando segurar as lágrimas que insistiam em descer, limpando o rosto toda hora. E quando o padre Gianfranco elevou solenemente a hóstia branca e pequena e disse com profunda reverência: Corpo de Cristo. Algo mudou no quarto. Não sei explicar tecnicamente, irmão, irmã. Não tenho palavras certas, mas o ambiente inteiro ficou diferente. O ar ficou mais denso, mais pesado, mais quente, como se alguém invisível tivesse entrado silenciosamente pela porta. Como se uma presença tivesse preenchido cada canto vazio do quarto. E então, de repente, inesperado, eu senti um perfume fortíssimo, perfume de rosas frescas recém-colhidas, forte, doce, inconfundível, impossível de confundir com qualquer outra coisa. Tomou o quarto inteiro instantaneamente. Eu olhei rapidamente ao redor, confusa, tentando encontrar a origem. Olhei para todos os lados. Não tinha flores. Nenhuma. Nem uma rosa. Nem um vaso pequeno. Nem um arranjo decorativo. Absolutamente nada que pudesse explicar aquele cheiro poderoso. Carlo recebeu a comunhão de olhos completamente fechados, apertados, lágrimas escorrendo pelo rosto magro, mas sorrindo, aquele sorriso de quem encontra alguém amado depois de muito tempo, de quem finalmente chega em casa depois de longa viagem. O padre terminou a oração. Ficou ali parado em silêncio por quase 1 minuto completo, como se estivesse processando algo. Depois olhou para Carlo com os olhos marejados e disse: Filho, você é muito especial, muito especial. Deus tem planos grandes para você. Quando ele saiu, fechando a porta devagar, eu me aproximei tremendo. Sentei na cama, segurei a mão dele. Carlo, você também sentiu aquele perfume? Ele abriu os olhos devagar. Me olhou fundo. Mama, na minha experiência, ela estava aqui. Gelei. Quem? Nossa Senhora. Na minha fé, ela sempre vem quando Jesus vem. E sabe o que eu pensei de verdade, sem filtro? É a morfina. É o remédio pesado. Meu filho está delirando. Pacientes terminais deliram. É documentado, é normal. Porque Nossa Senhora não aparece assim. Não aparece num quarto de hospital. Não para gente comum. Fiquei dividida. Metade de mim querendo acreditar. Metade dizendo, você está se enganando para não sofrer tanto. Nos dias seguintes, Carlo piorou drasticamente. Febre de 40 graus que não baixava nunca, infecções generalizadas, sangramentos pela boca, plaquetas em queda livre. Eu via meu filho definhando hora a hora. Uma noite não aguentei, saí do quarto. Precisava respirar ou ia enlouquecer ali dentro. Desci para a lanchonete do hospital, 2h da manhã, vazia. Sentei sozinha num canto escuro e chorei. Chorei até não poder mais. Padre Gianfranco apareceu. Ele tinha voltado para dar extrema unção para outro paciente terminal. Me viu pelo vidro. Entrou, sentou. Ficou em silêncio comigo por longos minutos, até que eu finalmente explodi. Padre, por quê? Por que Deus faz isso? Meu filho só tem 15 anos. Ele é bom. Ele reza. Ele ama Deus. Por que Deus está tirando ele de mim? O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Ele respirou fundo. Pensou.
Escolheu as palavras com cuidado. Antônia, eu não sei a resposta. Ninguém sabe. Os mistérios de Deus são profundos demais, mas eu sei uma coisa que senti lá no quarto dele quando dei a comunhão. O quê? Carlo não está sofrendo do jeito que você acha. Ele tem uma paz que eu raramente vi em 50 anos de sacerdócio. Você sentiu aquele perfume, não sentiu? Senti, padre, mas pode ter sido. Não foi imaginação. Eu também senti, intensamente. Aquilo foi real, Antonia. Algo sagrado aconteceu. E talvez Deus não esteja tirando seu filho. Talvez esteja preparando ele para algo muito maior que a gente não consegue ver agora. Voltei para o quarto. 3 da manhã. Carlo dormia sedado, rosto pálido, lábios rachados, respiração irregular. Sentei, segurei a mão dele e pela primeira vez na vida, rezei de verdade. Maria, se você estava aqui como ele acredita, por favor, ajuda ele. Eu não sei mais o que fazer. Ele é seu, sempre foi mais seu do que meu. Por favor, cuida dele, por favor. O que eu vou te contar agora é a vivência espiritual do meu filho Carlo, do jeito que ele acreditava e viveu até o último dia. Naquela noite, depois daquela oração que eu fiz segurando a mão dele, Carlo acordou de repente. Abriu os olhos. Mama. Eu pulei da poltrona. Tô aqui, filho. Ele me olhou com aquela intensidade. Mama, ela voltou. Na minha experiência, ela voltou. E dessa vez ela me disse uma coisa muito importante. O que, Carlo? Ele respirou fundo, juntando forças. Ela me disse que eu vou partir logo, muito logo, mas que Deus vai me usar de um jeito que o mundo inteiro vai saber quem eu sou, que eu vou ser a ponte entre os jovens e Jesus. Mama, ele parou. A promessa não veio de uma vez, ela me apareceu 3 vezes, e em cada vez ela me revelou uma parte. E então ele começou a me contar com tantos detalhes, com tanta riqueza de imagens, sons, sensações, que até hoje eu não consigo explicar como uma criança de 15 anos, medicada pesadamente com morfina, febril, à beira da morte, poderia ter inventado tudo aquilo com tanta coerência, tanta beleza, tanto significado profundo. Mama, ele sempre me dizia que Maria não falava tudo de uma vez, que ela revelava como uma mãe ensina uma criança a andar, passo por passo, no tempo certo. A primeira revelação foi sobre quem eu sou, minha identidade aos olhos de Deus. A segunda foi sobre o que eu devo fazer com meu sofrimento. A terceira foi sobre o que vai acontecer depois que eu partir. E cada uma veio no momento exato que eu precisava ouvir. Conta para mim, filho, desde o começo. Ele fechou os olhos, voltando mentalmente. A primeira vez foi no dia que eu desmaiei na escola. Mas, mama, eu não desmaiei normal. Na minha experiência foi muito mais que isso. Eu vi ela, vi Nossa Senhora. Como assim? Enquanto todo mundo achava que eu estava inconsciente, eu estava em outro lugar, um jardim imenso, cheio de flores de todas as cores, cores que eu nunca tinha visto antes, que não existem aqui. E tinha uma luz diferente, mais pura, mais viva. E ela estava lá, mama, de pé, me esperando. Como ela era na sua visão. Lágrimas desceram pelo rosto magro dele. Mama, como eu a vi, ela era tão linda que não tenho palavras, vestida de azul e branco, brilhando. E os olhos dela, os olhos eram tão cheios de amor que eu me senti completamente amado, completamente aceito, completamente em casa. E o que ela te disse? Ela disse, Carlo, meu filho, seu tempo na terra está terminando, mas seu tempo na eternidade está começando. Não tenha medo. Eu tenho uma missão para você. Mas eu vou te contar aos poucos. Hoje é só o começo. As outras partes virão no tempo certo. Ela disse que ia contar aos poucos? Sim, 3 partes. Cada uma no momento que eu estivesse pronto. E você não ficou com medo?
Ele sorriu. Não, mama, porque quando ela falava, eu sentia uma paz tão grande que não havia espaço para medo. Era impossível ter medo perto dela. E depois, ela me abraçou. E quando me abraçou, senti que tudo ia ficar bem, que eu nunca ia estar sozinho. Então, acordei na enfermaria. A segunda vez foi aqui no hospital, no dia da missa. Você sentiu o perfume de rosas, lembra? Senti claramente. Como ele me descreveu, ela estava ali, ao lado do padre. E quando ele elevou a hóstia, ela pôs a mão no ombro dele. E eu ouvi. Carlo, agora vou te revelar a segunda parte. O que ela disse? Ela disse, você vai ser instrumento de Deus. Vai trazer de volta os jovens que se perderam, que abandonaram a Eucaristia, que não acreditam mais. Você vai mostrar que Jesus está vivo e vai fazer isso depois de partir. Seu corpo vai descansar, mas seu espírito vai trabalhar mais do que nunca. Como você vai fazer isso? Ela disse que eu não precisava entender tudo agora. Meu trabalho era confiar e oferecer meu sofrimento. Cada dor, cada agulhada, cada náusea, tudo oferecido pelos jovens que vão se converter. Você está oferecendo tudo isso? Sim, mama, cada segundo. Porque ela me ensinou que nada se perde quando é oferecido com amor. Tudo se transforma em graça. E a terceira vez, Carlo? Ele me olhou fundo. Foi ontem à noite, na madrugada, umas 3 horas. Segundo o que eu vivi, ela estava sentada na cadeira ao seu lado, olhando para você dormir. Para mim? Sim. E ela disse, sua mãe ainda não entende, mas vai entender. Diz para ela que eu também sou mãe. Eu sei o que ela está sentindo. Eu sei a dor de ver um filho sofrer. Mas ela precisa confiar, porque o que vai acontecer depois vai ser maior do que qualquer dor. Desabei. Caí sobre a cama dele, abraçada nele, chorando tudo que tinha dentro. E Carlo me abraçou com os bracinhos magros. Mama, não chora, ela ainda não terminou. Foi quando ela me mostrou algo. Mostrou o quê? Ela me deixou ver um pedacinho do futuro. Abriu uma janela no tempo. Ver o quê? Multidões, mama. Milhares de jovens, do mundo inteiro, de todos os países, rezando, voltando para a igreja, voltando para a Eucaristia. E sabe o que eles falavam? Eles falavam de mim, dizendo, se Carlo conseguiu ser santo sendo normal, então eu também consigo. Você viu isso tudo? Vi o Papa falando de mim numa audiência, vi jovens que estavam à beira de desistir da vida encontrando esperança depois de conhecer minha história. E vi meu corpo, mama. Seu corpo? Sim. Segundo o que eu vi, ele estava exposto em Assis, num túmulo de vidro, e estava intacto, incorrupto. Incorrupto? Você tem certeza? Como Carlo acreditava, Deus ia usar o corpo dele como sinal. Quando abrirem anos depois, aquilo fez muita gente que duvidava começar a se perguntar. E então ela fez a promessa final. Ela disse, Carlo, cada pessoa que ouvir sua história com o coração aberto vai receber uma graça especial. Pode não ser a graça que ela está pedindo, mas será a que ela precisa. Sua missão não é só trazer jovens para a Eucaristia. É lembrar o mundo inteiro que Deus não desistiu de ninguém. Que não importa o quanto a pessoa se afastou, Deus continua amando, continua esperando. E quando Andréa voltou naquela noite do trabalho, contei tudo, cada palavra, cada detalhe das 3 aparições. Ele me ouviu em silêncio pesado, sentado na cadeira, olhando para o chão. Quando terminei, ele respirou fundo. Antônia, você está exausta. Não dormiu direito há dias. Carlo está medicado pesadamente. Morfina causa alucinações. É comum em pacientes terminais. Senti raiva subir. Andréa, você não estava aqui. Você não viu os olhos dele. Você não sentiu o perfume. Carlo está sob efeito de morfina, quimioterapia. Isso afeta o cérebro, causa visões, alucinações. É documentado cientificamente. Ele não está delirando, ele está lúcido. Andréa levantou,
Foi até a janela. Eu não acredito em aparições, Antonia. Eu acredito em medicina, em ciência. E a ciência diz que nosso filho vai morrer em dias. Isso é o que é real. O resto é... Ele parou. Então você não acredita nele? Perguntei com a voz quebrando. Ele não respondeu. Ficou ali de costas, em silêncio. E naquele momento entendi algo profundo. Fé não é argumento, não é prova, é experiência. E ninguém pode dar experiência para outra pessoa. Dia 11 de outubro, Carlo teve a crise mais forte. Dores abdominais intensas, vômitos com sangue vivo, convulsões violentas que fizeram o corpo inteiro dele tremer. Os médicos entraram correndo. Sedação de emergência, morfina em dose alta. No corredor, enquanto eles trabalhavam dentro do quarto, caí de joelhos no chão frio. Maria, por favor, alivia a dor dele. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer assim. Por favor. Quando me deixaram entrar de novo, ele estava meio acordado, olhos pesados pelas drogas. Filho, você está com muita dor? Ele acenou que sim com a cabeça, mas então sorriu. Fraco, mas sorriu. Mas eu ofereço, mama. Ofereço cada pontada, cada segundo, pelos jovens que vão se converter por causa disso. Carlo, você não precisa oferecer mais nada. Você já sofreu tanto. Ele apertou minha mão. Mama, essa dor não é à toa. Jesus usou o sofrimento dele na cruz para salvar o mundo inteiro. Eu vou usar o meu para ajudar a salvar os jovens que se perderam. Nossa Senhora me ensinou isso na segunda aparição. Ela disse que foi assim que ela mesma fez. Ao pé da cruz, ofereceu toda a dor dela, toda a agonia de ver o filho morrer, para a salvação do mundo. Dia 12 de outubro, de manhã bem cedo, Carlo fez um último pedido. Mama, eu quero me confessar, uma última vez. Por favor, chama o padre. Liguei para o padre Gianfranco às pressas. Ele veio correndo. Entrou no quarto, fechou a porta. Ficaram sozinhos por quase meia hora. Quando ele saiu, o padre tinha lágrimas nos olhos. Antonia, eu acabei de ouvir a confissão de um santo. Em 50 anos de sacerdócio, nunca ouvi uma alma tão pura. Prepare-se. Ele vai partir muito logo, mas vai partir em paz profunda, e você vai testemunhar algo que poucas mães testemunham. Voltei para o quarto. Carlo estava deitado, olhos fechados, mãos unidas sobre o peito. Me aproximei. Encostei minha cabeça na cama. Segurei a mão dele. Filho, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo nessa vida. Ele abriu os olhos pela última vez. Virou a cabeça devagar para mim. Eu também te amo, mama. Mais do que consigo expressar. Mas agora eu preciso ir. Maria está me esperando do outro lado. E sabe o que é o mais incrível de tudo? Eu não vou te deixar. Do céu, eu vou poder te ajudar de verdade. Vou poder interceder por você. Vou poder estar mais presente do que nunca estive aqui. Ele sorriu uma última vez. Aquele sorriso de paz. Fechou os olhos devagar. Respirou fundo. E às 6h45 da manhã de 12 de outubro de 2006, Carlo partiu, sem luta, sem agonia, em paz completa, sorrindo, mãos unidas, como quem simplesmente vai para casa depois de longa viagem. E foi ali, naquele silêncio absoluto do quarto, segurando a mão dele que já esfriava, ouvindo só o apito monótono das máquinas, que eu entendi algo. Deus não chega atrasado, Ele não abandona. Ele chega exatamente no tempo certo, sempre. O corpo foi velado na igreja de Santa Maria Segreta, em Milão, caixão aberto. E foi ali que eu comecei a ver, com meus próprios olhos, a promessa começando. As pessoas que se aproximavam do caixão mudavam, visivelmente. Lembro de uma menina de 17 anos, cabelo colorido de roxo, piercing no nariz, roupa toda preta, entrou arrastada pela mãe, reclamando de cara fechada.
Mas quando chegou perto do Carlo e olhou para o rosto dele em paz, ela simplesmente caiu de joelhos no chão da igreja e começou a gritar chorando: "Desculpa, Jesus, desculpa, eu te abandonei, eu virei as costas, volta para minha vida, por favor, volta." A mãe dela ficou em choque. A menina ficou ali ajoelhada chorando por 15 minutos sem parar. Quando finalmente se levantou, veio até mim. Olhos vermelhos, rosto molhado. "Senhora, eu não conhecia seu filho, nunca vi ele antes, mas ele acabou de me salvar. Eu ia me matar essa semana. Eu tinha planejado tudo, dia, hora, método, mas quando olhei para o rosto dele ali, eu senti algo inexplicável. Como se alguém tivesse me abraçado por dentro, como se uma presença tivesse entrado no meu peito. E eu ouvi claro: não faz isso, você é amada, você tem valor, volta para mim. Ela segurou minha mão. Seu filho não era normal, ele era santo. Naquele velório, vi 7 pessoas diferentes se ajoelharem e chorarem exatamente assim, com versões reais, instantâneas, transformadoras, e foi naquele momento que eu comecei a acreditar de verdade na promessa. Ela tinha começado a se cumprir. Os anos passaram devagar. 2012, 6 anos depois, começou oficialmente o processo de beatificação. Me chamaram para depor na diocese. Contei tudo. As 3 aparições que Carlo viveu espiritualmente, a promessa revelada aos poucos, cada detalhe que eu conseguia lembrar. O bispo que me ouvia estava visivelmente emocionado. "Senhora Acutis, o que a senhora contou aqui é uma das narrativas mais belas e comoventes que já ouvi em décadas de trabalho na igreja. Seu filho vai ser declarado venerável, depois beato, um dia santo, porque Deus não desperdiça promessas." 13 anos depois da morte, chegou o momento da exumação do corpo. A igreja precisava examinar, é protocolo obrigatório. Andréa fez questão de ir. Eu não tive coragem. Quando ele voltou para casa naquela tarde, estava pálido como papel, mãos tremendo visivelmente. Ele entrou, sentou no sofá, ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o nada. "Andréa, o que aconteceu lá?" Ele levantou os olhos e eu vi lágrimas. "Você tinha razão, Antônia, sobre tudo, sobre cada coisa." "Sobre o quê?" "Sobre tudo que Carlo disse, sobre as aparições, sobre a promessa." Ele cobriu o rosto. "Antonia, o corpo dele não se decompôs. Abriram o caixão depois de 13 anos e o rosto dele estava intacto, preservado, como se tivesse sido enterrado ontem." Andréa levantou, veio até mim, me abraçou apertado pela primeira vez em anos. Eu não acreditava, achava que era fantasia. Fantasia sua, fantasia dele, morfina, febre. Mas eu vi com meus próprios olhos. Toquei no rosto dele e agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. Nosso filho é santo, santo de verdade. O corpo foi transferido para Assis, santuário da expoliação, exposto num túmulo transparente de vidro. Quando fui visitá-lo pela primeira vez, desabei completamente. Ali estava meu filho, 13 anos depois, vestido do jeito que ele amava. Jeans, tênis All-Star, moletom simples, do jeitinho que ele vivia. E o rosto em paz profunda, sorrindo levemente, como se estivesse apenas dormindo. Me ajoelhei, encostei a mão no vidro frio e sussurrei: "Filho, Nossa Senhora cumpriu. Você estava certo sobre tudo." 10 de outubro de 2020, Carlo foi oficialmente beatificado. Beato Carlo Acutis. A cerimônia foi em Assis. Milhares de pessoas, jovens do mundo inteiro, bandeiras de dezenas de países tremulando. Quando o cardeal Agostino Vallini leu solenemente o decreto papal declarando Carlo beato, eu simplesmente não consegui me controlar. Chorei, gritei de alegria, agradeci, olhei para o céu azul e disse: "Obrigada, Maria, obrigada por cada promessa cumprida." O milagre reconhecido oficialmente aconteceu no Brasil. Um menino brasileiro de 6 anos chamado Mateus tinha malformação grave congênita no pâncreas.
incompatível com a vida, disseram os médicos. A mãe dele, católica devota, rezou insistentemente pedindo intercessão de Carlo, fez novena, rezou o terço, implorou. No dia marcado da cirurgia de emergência, quando os médicos abriram, o pâncreas estava completamente formado. Perfeito, normal. Os médicos atestaram oficialmente. Cura sem explicação médica ou científica. A igreja investigou por meses. Confirmou. Milagre por intercessão do beato Carlo Acutis. Antes de Carlo morrer, eu era católica de fachada, de aparência, de tradição vazia. Hoje, eu não consigo viver um único dia sem a Eucaristia. Não consigo. Viajo o mundo inteiro contando essa história em igrejas, eventos, congressos, e sabe o que eu vejo em absolutamente todo lugar que eu vou? Jovens chorando. Jovens voltando para a confissão depois de anos afastados. Jovens descobrindo ou redescobrindo a Eucaristia. Jovens me parando na rua dizendo: se Carlo conseguiu ser santo sendo normal, jogando videogame, usando internet, então eu também consigo. A santidade é para mim também. Segundo a certeza profunda que Carlo tinha, cada pessoa que ouvir essa história com o coração verdadeiramente aberto vai receber uma graça especial de Deus. Pode não ser exatamente a graça que você está pedindo com palavras, mas será a graça que você realmente precisa receber neste momento da sua vida. Porque Deus conhece seu coração melhor do que você mesmo. Talvez você que está ouvindo isso agora seja como eu era. Católico de tradição, mas distante. Vazio por dentro. Ou talvez seja como Andréa era. Cético, racional, precisando de provas. Ou talvez seja como aquela menina do velório. Destruída por dentro, pensando seriamente em desistir de tudo. Eu te digo hoje com toda a certeza que ganhei nesses anos. Deus não te esqueceu. Nossa Senhora continua sendo sinal poderoso de esperança para quem escolhe crer. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se tocou seu coração, se inscreva neste canal agora. Ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Comente aqui embaixo o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Faça uma doação se sentir no coração. Este conteúdo reflete a experiência de fé pessoal da família Acutis e o testemunho espiritual de Carlo, conforme vivido e relatado. Para questões relacionadas à saúde, sempre procure profissionais médicos qualificados. Hoje, quando passo de carro na frente do Hospital São Gerardo em Monza, eu olho para cima, procuro a janela daquele quarto 304 do terceiro andar e sinto uma gratidão profunda, porque finalmente entendi algo que Carlo tentou me ensinar durante anos. A promessa não foi revelada de uma vez, porque as maiores e mais importantes promessas de Deus se desdobram com o tempo. A fé verdadeira é um caminho longo, não um evento instantâneo. É uma jornada diária de confiança. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Nossa Senhora, intercedei por nós. Que Deus te abençoe. Carlo está com você. Maria está com você. E Jesus nunca, nunca te abandonou. Vai em paz. E volta para a Eucaristia, porque é lá que tudo faz sentido verdadeiro.